Exercício número 2 do tema dilatação volumétrica dos sólidos. Um copo de vidro de volume interno 250 cm3 apresenta a 20 graus Celsius o coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule qual é o aumento do volume interno que esse copo sofre quando a sua temperatura passa a 220 graus Celsius. Bom, vamos retirar as informações aí do nosso enunciado. Um copo de vidro com volume interno 250 cm3. Então, exercício 2, o volume inicial 250 cm3. Apresenta 20 graus Celsius, a temperatura inicial de 20 graus Celsius, coeficiente de dilatação linear. Mais uma vez, mesmo trabalhando com dilatação volumétrica, dificilmente o exercício irá fornecer o valor do coeficiente de dilatação volumétrica. Geralmente ele fornece o valor do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule qual é o aumento do volume interno. Então, nós estamos procurando a dilatação volumétrica que esse copo sofre quando a sua temperatura passar a 220 graus Celsius. Temperatura final, 220 graus Celsius. Tá aí. Então, olha só. A nossa formulazinha para dilatação volumétrica é igual volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Esta é a formulazinha que a gente vai utilizar para resolver o nosso exercício. Aí aqui a gente vai agora arrumar o que a gente tem de informação. A variação de temperatura. Variação de temperatura. Poderia fazer direto lá, mas variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura. A temperatura final 220 menos a temperatura inicial, que é 20. Então, a variação de temperatura vai ser de 200 graus Celsius. A gente pode transformar isso aqui para notação científica. 2 vezes 10, vírgula está aqui. Duas casas para a esquerda, 2 graus Celsius. Está aí a variação de temperatura. Que mais que a gente tem? Dá para fazer? O gama. O coeficiente de dilatação volumétrico vai ser igual a 3 vezes o alfa. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico vai ser igual a 3 vezes o alfa 12 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 12, 36. 36 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Está aí o valor do coeficiente de dilatação volumétrico. Agora a gente consegue resolver aí o nosso exercício. Retiramos as informações do enunciado, arrumamos aí o que dava para arrumar. Agora é só substituir na nossa formulazinha. Dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial 250 vezes o nosso coeficiente de dilatação volumétrico, 36 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a dilatação volumétrica vai ser igual. Multiplicando todo esse povo aí, 250 vezes 36 vezes 2, 18.000. 18.000
vezes 10, propriedade de potência de mesma base na multiplicação. Na multiplicação, conserva-se a base e somos expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4. Agora, olha só. Vou transformar isso aqui também em notação científica. Ó. Dilatação volumétrica vai ser igual a 1,8 vezes 10. Olha só, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 casas para a esquerda é positivo, vezes 10 a menos 4. 10 a mais 4, 10 a menos 4, ó, só cortar. Então, a dilatação volumétrica do quê? Deste copo de vidro, quando a sua temperatura variar de 20 graus Celsius para 220 graus Celsius, a dilatação volumétrica será de 1,8 centímetros cúbicos. Tá aí, está resolvido o nosso exercício número 2.